Você não pertence a este lugar, ele sussurrou no meu ouvido durante a festa de final de ano da empresa da minha esposa. 3 palavras que estilhaçaram meu casamento de 15 anos e quase destruíram tudo que construí com tanto suor. Wagner Moreira achou que estava lidando com um frouxo, um desses maridos que abaixam a cabeça. Ele não tinha ideia da guerra que acabou de declarar. Meu nome é Gustavo Carvalho. Tenho 43 anos e passei os últimos 12 anos construindo minha própria consultoria estratégica do zero aqui em São Paulo. Eu ajudo startups a decolarem, transformando ideias brutas em empresas lucrativas e escaláveis. É um trabalho exaustivo, mas recompensador, que nos proporcionou uma vida de alto padrão, com conforto e segurança. Minha esposa, Amanda, trabalha no marketing da Henriques e Associados, uma agência de médio porte na região da Berrini que cuida de eventos corporativos e RP para grandes contas. Temos um filho de 7 anos, o Gabriel, que é o centro absoluto do meu mundo. Ou, pelo menos, eu vivia na ilusão de que ele era o centro do mundo para nós dois. A festa da empresa foi no Hotel Unique, nos Jardins. Amanda falava desse evento há semanas, insistindo em como era crucial para a carreira dela, como os sócios seniores e os grandes players do mercado estariam lá. Ela comprou um vestido de grife novo, passou a tarde no salão mais caro do Iguatemi, tudo estava impecável. Eu estava orgulhoso da ambição dela, orgulhoso de estar ao seu lado. Esse orgulho durou exatamente 47 minutos. Eu estava no bar, tomando uma água tônica com limão e gelo, observando Amanda circular com maestria pelo salão. Ela sempre foi excelente em fazer networking. De repente, esse sujeito se aproxima de mim. Alto, usando um terno sob medida impecável, com aquele tipo de confiança tóxica de quem nunca ouviu um não na vida. Você deve ser o Gustavo, disse ele, estendendo a mão. Wagner Moreira. Sou sócio sênior e trabalho diretamente com sua esposa. Apertei a mão dele e notei que o aperto era desnecessariamente forte, uma tentativa barata de dominância. Prazer, Wagner. Ele olhou ao redor com desdém e depois voltou para mim com um sorrisinho cínico, daqueles que não alcançam os olhos. Então você é o marido de quem todos falam no escritório. Algo no tom de voz dele fez meu estômago revirar. Todos falam de mim? Wagner se inclinou mais perto, e pude sentir o cheiro de um perfume importado caríssimo misturado ao aroma de um uísque 18 anos. Deixa eu te dar um conselho de graça, amigão. Esta festa, este mundo, não é a sua praia. Estas pessoas, este ambiente de alta performance. Honestamente, está muito acima do seu nível de jogo. Senti meu maxilar travar instantaneamente, mas mantive a voz baixa e firme. É mesmo? Baseado em que você diz isso? Olhe ao redor, disse Wagner, gesticulando com um copo de cristal. Veja como ela se encaixa aqui. Como isso é natural para ela. Algumas pessoas nasceram para coisas maiores, Gustavo. Algumas pessoas simplesmente superam suas circunstâncias originais. A maneira como ele cuspiu a palavra circunstâncias olhando de cima a baixo para mim deixou tudo cristalino. Não era apenas um colega arrogante sendo inconveniente. Era um aviso prévio. Era uma marcação de território. Wagner, eu disse, num tom quase inaudível, mas carregado. Você não tem a menor ideia de com quem está tentando lidar. Ele soltou uma risada seca. Riu de verdade, com escárnio. Claro que tenho, Gustavo. Você é a escolha segura. O cara confiável que paga os boletos e cuida do condomínio enquanto ela persegue as ambições de verdade. Mas o problema de sonhar alto é que os sonhos mudam, não é? Antes que eu pudesse reagir, Amanda apareceu ao nosso lado. O rosto estava levemente corado pelo vinho e pela adrenalina da atenção que recebia. Ah, vejo que conheceu meu marido, disse ela. Mas algo soou profundamente errado. O tom era alegre demais, performático, forçado. Estávamos apenas trocando figurinhas, Wagner respondeu, sem tirar os olhos de mim por um segundo sequer. O Gustavo aqui estava me contando sobre a pequena consultoria dele. Meu sangue gelou.
Eu nunca tinha mencionado o porte do meu negócio para ele. A realização me atingiu como um soco no estômago. Eles estiveram conversando sobre mim pelas minhas costas, analisando minha vida. Bem, disse Amanda, e para minha surpresa, ela entrelaçou o braço no de Wagner, não no meu. A apresentação dos resultados vai começar logo. O Wagner liderou essa campanha por meses, foi brilhante. Ela não segurou o meu braço. Ela sequer buscou o meu olhar para validar minha presença. Foi ali, parado naquele salão de hotel luxuoso, vendo minha esposa de 15 anos pendurada no braço de outro homem enquanto ele sorria para mim como se eu fosse uma piada interna, que eu tive a certeza absoluta. Meu casamento tinha acabado. A questão não era mais se o dano estava feito. A questão era: o que eu, como estrategista, ia fazer para aniquilar quem tentou me destruir? Não dormi naquela noite. Nem perto disso. Fiquei deitado na nossa cama king size, encarando o teto enquanto Amanda tomava banho no nosso banheiro privativo, cantarolando uma melodia que eu não reconhecia. Quando ela finalmente veio para a cama, pegou no sono em minutos, entregue ao cansaço de quem teve uma noite perfeita. Estava virada de costas para mim, um muro invisível que vinha sendo erguido há meses sem que eu percebesse. Às 3h15 da manhã, a insônia venceu. Desci para a cozinha gourmet, onde meu notebook de trabalho estava no balcão de ilha. De repente, um detalhe que eu ignorava saltou à mente. Amanda tinha um segundo número no WhatsApp. Ela jurava que era o celular da empresa para falar com clientes e fornecedores, mas o tratava com um zelo quase religioso, como se fosse um segredo de Estado. Encontrei o aparelho na bolsa de grife dela, perto da porta de entrada. Ainda estava morno. A tela de bloqueio mostrava 2 notificações de mensagens perdidas, ambas de alguém salvo apenas como WM. Wagner Moreira. Meu coração martelava contra as costelas enquanto eu tentava adivinhar a senha. Nossa data de aniversário? Errado. O aniversário do Gabriel? Errado. Então lembrei dela comentando, rindo, sobre a combinação que usava desde os tempos de graduação na FGV. 4 dígitos. Digitei. O aparelho desbloqueou. As mensagens estavam ali, cruas e viscerais. Enviadas há pouco mais de 1 hora, enquanto eu tentava processar o meu mundo desabando no andar de cima. WM. A noite foi perfeita. Ver a cara de tacho dele quando eu dei aquela aula sobre a sua trajetória não teve preço. Amanda, você foi cruel. Quase senti pena dele. Quase. Amanda. WM, não amoleça agora. Nós já conversamos. Ele é o freio que te impede de ter tudo o que você merece. Ele é o passado. WM. Eu sei. É que fingir ser amigo desse cara é mais difícil do que eu pensei. Amanda. O congresso em Porto de Galinhas é em 3 semanas. Momento perfeito para oficializarmos nossa saída estratégica e deixar o passado para trás. Minhas mãos tremiam enquanto eu subia o histórico. Semanas de conversas. Talvez meses. Fotos de suítes de hotel, piadas internas sobre minhas palestras chatas de negócios, planos de vida que me excluíam sistematicamente. Mas o golpe de misericórdia veio em uma mensagem de áudio de 2 dias atrás. Hesitei, então dei o play com o volume no mínimo, encostando o aparelho no ouvido. Era a voz da Amanda, mas uma versão que eu não ouvia há uma década. Vibrante, confiante, viva. Você precisava ver ele tentando ajudar o Gabriel com a lição de matemática ontem à noite, dizia ela, entre risos. Ficando frustrado com problemas de 2ª série. Às vezes me pergunto o que eu tinha na cabeça quando decidi me acomodar com alguém tão limitado. Eu mereço mais que essa vidinha morna. Parei a gravação. Meu peito parecia comprimido por uma prensa hidráulica. Me acomodar. Foi isso que nosso casamento de 15 anos, nossas viagens, nossas conquistas e a criação do nosso filho significaram para ela. Uma acomodação temporária. Tirei prints de tudo e enviei para um e-mail secreto que criei na hora.
Coloquei o celular exatamente onde o encontrei. Minha mente, antes nublada pela dor, começou a acelerar em modo de análise. Eu construí minha empresa sendo um estrategista, estando sempre 3 passos à frente. Analisei mercados, previ crises, salvei empresas de abismos que elas nem viam. De algum jeito, eu ignorei o câncer que crescia no meu próprio teto. Wagner Moreira achou que tinha escolhido um marido otário. Amanda achou que poderia planejar o bote final enquanto eu pagava as faturas do cartão de crédito e cuidava do Gabriel. Ambos estavam prestes a aprender que subestimar Gustavo Carvalho era o erro mais caro de suas vidas. Eu tinha 3 semanas até a viagem para Porto de Galinhas. 3 semanas para mapear a profundidade dessa traição. O cara quieto tinha cansado do silêncio. Na manhã seguinte, fiz algo inédito em 15 anos. Mandei uma mensagem para o escritório dizendo que teria uma manhã de reuniões externas e segui minha esposa. Amanda saiu de casa no horário de sempre, me dando um beijo de despedida que agora tinha gosto de arsênico. Esperei 10 minutos e dirigi até o prédio da agência na Berrini. Às 11h30, a BMW preta de Wagner Moreira estacionou na porta. Minha esposa saiu momentos depois, não pela lateral, mas pelo saguão principal, com a postura de quem está prestes a ser celebrada. Ela entrou no carro dele. Dirigiram até o Parque do Ibirapuera, ironicamente, o lugar do nosso primeiro encontro há 16 anos. Observei de longe enquanto sentavam em um banco afastado a cabeça dela no ombro dele, a mão dele acariciando o cabelo dela com uma intimidade que gritava rotina. Tirei fotos em alta resolução. Minhas mãos estavam estranhamente firmes. Depois, dirigi até a empresa de segurança do meu amigo Jake. Ele comanda uma firma de inteligência privada voltada para espionagem corporativa e me devia um favor vitalício desde que salvei a fintech dele de uma aquisição hostil. Preciso de vigilância pesada, eu disse. E preciso da ficha completa de Wagner Moreira. Quero até o tipo sanguíneo desse desgraçado. Jake não fez perguntas. Em 1 hora, eu tinha um rastreador GPS menor que uma moeda de R$1 e um dossiê que fez meu sangue ferver. Wagner Moreira não era apenas um publicitário ambicioso, era um predador corporativo com um modus operandi rasteiro. 2 empresas anteriores, 2 mulheres casadas de cargos altos, ambos os relacionamentos terminando em divórcios litigiosos que deixaram os maridos na ruína. Esse cara é um urubu, Gustavo, disse Jake, deslizando o relatório. Ele mira em mulheres de sucesso em casamentos que passam por fases de rotina, as isola da família e depois aplica o golpe financeiro. Que tipo de golpe? Perguntei. Ele drena ativos durante o divórcio usando informações privilegiadas que a esposa fornece. Olha aqui. Roberto Costa, em Curitiba, perdeu a rede de restaurantes e a guarda dos filhos. David Torres, no Rio, faliu. Moreira não quer só a Amanda, ele quer o que você construiu. Encarei as fotos daqueles homens destruídos. Como eu destruo ele primeiro? Jake se encostou na cadeira. Você não o ataca de frente. Você o vence no próprio tabuleiro dele. Mas precisa ser cirúrgico. Caras como Moreira têm contatos influentes. Se você der um passo em falso, ele te vira do avesso judicialmente. Saí dali com uma clareza glacial. Eu não lutava mais apenas pelo meu casamento, isso já estava morto. Eu lutava pela minha dignidade, pelo meu patrimônio e pelo futuro do Gabriel. Naquela noite, esperei Amanda entrar no banho para instalar o rastreador no carro dela. Enquanto ela secava o cabelo, liguei para minha advogada, Patrícia Vasconcelos. Ela era a mente por trás da estruturação da minha holding e tinha fama de ser a dama de ferro do direito empresarial e de família em SP. Patrícia, preciso abrir um processo de divórcio, eu disse, a voz baixa e cortante. E vai ser uma guerra. Minha esposa está mancomunada com um golpista profissional. O tom de Patrícia mudou para o modo de combate. Não confronte ninguém. Não movimente R$1 de forma atípica. Documente cada centavo e cada passo. Se esse sujeito tem um padrão, vamos transformar o histórico dele na nossa maior arma. Após desligar,
abri meu notebook e comecei o que sei fazer de melhor. Uma planilha estratégica. Cada noite fazendo hora extra, cada gasto atípico no cartão, cada sinal de desdém. Tudo agora fazia sentido. Minha consultoria estava avaliada em quase reais 10 milhões no mercado atual. Nossa casa no Morumbi, um projeto de arquitetura premiado, valia facilmente uns reais 5,5 milhões. O fundo de faculdade do Gabriel já passava dos reais 400 mil. Pela lei brasileira, no regime de comunhão parcial, Amanda teria direito à metade de tudo. Mas havia um detalhe técnico que ela, na sua arrogância, ignorava. No ano passado, por sugestão da Patrícia, consolidei meus ativos em uma holding familiar para proteção patrimonial e sucessória. Graças ao nosso pacto antenupcial específico e à forma como as cotas foram integralizadas, Amanda não tinha controle sobre a operação da empresa. Ela poderia lutar pelo valor, mas nunca pela gestão. Wagner Moreira escolheu o alvo errado. Ele estava acostumado com maridos vulneráveis e desorganizados. Eu era um estrategista treinado para proteger ativos de ataques hostis. Meu celular vibrou com uma mensagem no WhatsApp da Amanda. Reunião com cliente novo esticou. Vou direto jantar com o pessoal da criação. Não me espere. Chequei o app do GPS. O carro dela estava no Hotel Tivoli Mofarrege. Peguei minha câmera e fui para lá. A BMW de Wagner brilhava no valet. Encontrei uma mesa discreta no bar do lobby. 2 horas depois, eles surgiram no elevador. Amanda usava o vestido vermelho que comprei para ela no nosso último aniversário. Wagner mantinha a mão possessiva na base das costas dela. Tirei fotos de cada detalhe. Os sorrisos cúmplices, a troca de olhares, a forma como ele agia como se já tivesse vencido. Enquanto eles se afastavam, percebi que a raiva tinha dado lugar ao cálculo puro. E quando eu começo a calcular, eu não perco. Wagner Moreira não tinha ideia. Ele tinha acabado de declarar guerra contra o homem que escreve o manual de sobrevivência no mercado. O jogo realmente começou. A reunião com Patrícia Vasconcelos na manhã seguinte parecia os preparativos para uma incursão militar. O escritório dela, no topo de um dos edifícios mais icônicos da Avenida Paulista, tinha uma vista panorâmica de tirar o fôlego, uma selva de vidro e aço que gritava poder. Aquele era o tipo de lugar onde batalhas bilionárias eram decididas antes mesmo de chegarem ao tribunal. Gustavo, o que o Jake levantou sobre o Wagner Moreira muda completamente o tom da nossa defesa, disse Patrícia, folheando o dossiê com uma caneta tinteiro na mão. Isso não é apenas um caso de infidelidade conjugal. Estamos falando de predação financeira sistêmica e má-fé. Ela espalhou documentos com timbres oficiais sobre a mesa de conferência de Jacarandá. Aqui está o nosso plano de contenção. Primeiro, vamos acelerar a blindagem dos seus ativos principais dentro da holding familiar. Vamos estruturar um fundo de investimento exclusivo, tendo Gabriel como beneficiário final e você como único gestor e usufrutuário. A Amanda não pode ter direito à partilha do que for provado como patrimônio de herança ou fruto de subrogação de bens particulares. Isso é juridicamente seguro no Brasil? Perguntei, buscando a solidez técnica. É uma estratégia de planejamento sucessório legítima. A empresa é o fruto do seu esforço anterior ao casamento e as manobras que faremos agora visam a proteção do menor, o Gabriel. É exatamente o que qualquer consultor de alto nível recomendaria, Patrícia respondeu com um sorriso gélido e profissional. O fato de isso asfixiar o esquema financeiro do Moreira é apenas uma consequência colateral afortunada. Em seguida, ela me entregou formulários de transferência para contas de custódia. Também estamos movendo sua liquidez para uma nova instituição financeira. Você manterá o fluxo de caixa estritamente necessário nas contas conjuntas para não disparar nenhum alerta precoce, mas o seu capital real estará em uma fortaleza. Assinei documento após documento. Cada rubrica era uma pedra colocada na muralha que eu estava erguendo. Não era apenas por dinheiro, era para garantir que o futuro do Gabriel não fosse drenado por um aproveitador de terno sob medida. Agora, a contraofensiva, continuou Patrícia, os olhos brilhando.
Localizei outras 2 vítimas do Moreira, uma em Curitiba e outra em Campinas. Elas foram devastadas por ele e estão dispostas a colaborar. Vamos preparar uma denúncia ao Ministério Público e uma ação civil por danos morais e materiais, alegando estelionato sentimental e fraude. Isso tem chance de prosperar? No mínimo, isso joga nas cordas. No Brasil, a reputação no mercado financeiro e publicitário é tudo. Quando o nome dele estiver em um processo desse calibre, ele se torna tóxico. E mais, vai mostrar para Amanda que o príncipe encantado dela é, na verdade, um criminoso profissional. Naquela tarde, fiz questão de eu mesmo buscar o Gabriel na escola. Meu filho de 7 anos saiu do portão tagarelando sobre o treino de futebol, alheio ao fato de que os pilares da sua casa estavam sendo demolidos. Paramos para tomar um sorvete na Oscar Freire e me peguei observando cada detalhe dele. A risada genuína, a mancha de chocolate no canto da boca, a confiança absoluta que ele depositava em mim. Pai, por que você está com essa cara de bravo? Gabriel perguntou, me estudando com aqueles olhos expressivos que, infelizmente, eram idênticos aos da mãe. Só estou resolvendo uns problemas difíceis na consultoria, campeão, eu disse, bagunçando o cabelo dele. Mas o papai sempre resolve, lembra? Mas, por dentro, eu estava calculando como amortecer a queda dele. Amanda achou que poderia sair desse casamento com metade do império e o namorado a tiracolo. Ela esqueceu que eu ganho a vida navegando em águas turbulentas. Moreira pode ter destruído famílias vulneráveis, mas ele nunca tentou dar um golpe em um estrategista treinado em gerenciamento de crises. A reunião de pais e mestres deveria ser apenas mais uma formalidade no calendário escolar. Sentamos naquelas cadeiras desconfortáveis na sala da professora, mantendo a fachada de casal perfeito do Morumbi enquanto discutíamos o desempenho do Gabriel. A Amanda não parava de vibrar o celular, checando o WhatsApp debaixo da mesa. Na verdade, professora, poderíamos acelerar? Amanda interrompeu bruscamente. Tenho um deadline urgente na agência que exige minha presença física agora. A professora pareceu desconcertada. Entendo, mas o progresso socioemocional do Gabriel é prioritário. O Gustavo resolve os detalhes, disse Amanda, já se levantando com uma arrogância que me deu náuseas. Ele está com a agenda mais flexível que a minha ultimamente, pelo visto. O insulto foi direto, mas o que aconteceu no corredor foi o verdadeiro golpe. Ao sair, Amanda quase atropelou Fernanda Vasconcelos, uma das mães mais influentes do círculo social da escola. Amanda! Fernanda exclamou, com um tom de voz que carregava uma mistura de surpresa e falsa simpatia. Não imaginei que você teria coragem de aparecer hoje. Estou com pressa, Fernanda, Amanda respondeu, a voz subindo uma oitava. A expressão de Fernanda mudou para uma piedade mal disfarçada. Imagino. Toda essa situação deve estar sendo um pesadelo. Eu sinto tanto. Meu instinto de sobrevivência disparou. Que situação exatamente, Fernanda? Perguntei, mantendo a calma glacial. Fernanda olhou de mim para Amanda, percebendo que tinha aberto uma comporta que não poderia fechar. Ah, Gustavo. Eu achei que você já estivesse a par. Sabe como é, as conversas de grupo, o pessoal do clube. Fernanda, agora não é o momento. Amanda tentou cortá-la, visivelmente pálida. Mas Gustavo, todo mundo viu as fotos no restaurante Figueira Rubaiá na semana passada, Fernanda continuou, implacável. A Sara estava lá com a mãe. Bem, as fotos circularam no grupo de mães. Amanda, querida, o colégio inteiro já sabe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som dos sapatos de outros pais no corredor, que diminuíram o passo para absorver o escândalo. A professora desviou o olhar, fingindo organizar papéis. O rosto de Amanda passou do branco ao escarlate em segundos. Fernanda, você é uma fofoqueira desocupada. Amanda gritou, perdendo a compostura. Eu sou apenas alguém que preza pela transparência, Amanda, Fernanda retrucou secamente. Sinto muito, Gustavo. Realmente pensei que você soubesse.
Levantei-me devagar. Cada olhar no corredor parecia um espinho. A humilhação estava completa, servida em uma bandeja de prata para toda a elite de São Paulo. Minha esposa não estava apenas me traindo, ela estava transformando meu nome e o do meu filho em piada de salão. Obrigado pela franqueza, Fernanda, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu imaginava. É sempre bom saber onde pisamos. Amanda praticamente correu em direção ao estacionamento. Terminei a reunião com a professora, que não parava de pedir desculpas pelo constrangimento, e caminhei até meu carro como se estivesse em transe. Meu celular vibrou. Uma mensagem de texto da Amanda. Precisamos conversar sério quando você chegar. Não faça cena na frente do Gabriel. Fiquei sentado no carro por longos minutos, vendo as outras famílias saindo, famílias que, até ontem, eu considerava meus iguais. A humilhação pública removeu qualquer vestígio de hesitação que eu ainda pudesse ter. Isso não era mais sobre salvar um casamento, era sobre terra arrasada. Wagner Moreira tinha tornado a minha dor privada em entretenimento para terceiros. Ele achou que eu era o marido traído que se esconderia de vergonha. Ele estava prestes a descobrir que, quando você tenta destruir um homem que não tem mais nada a esconder, você acaba de criar o seu pior inimigo. O jogo de xadrez acabou. Agora, era uma briga de rua, e eu ia garantir que ele saísse dela sem nada. O telefonema da mãe da Amanda veio às 7 horas da manhã, 3 dias após o desastre público no colégio. Margarida sempre foi mais mãe para mim do que a minha própria, e ouvir sua voz embargada de indignação me disse tudo o que eu precisava saber. Gustavo, querido, eu preciso te ver, disse ela, a voz firme apesar do tremor. Sem a Amanda por perto. Pode vir aqui em casa agora de manhã? Margarida e Francisco moravam na mesma casa onde Amanda cresceu, um sobrado clássico em um bairro nobre e arborizado de São Paulo, com um jardim que Margarida cuidava pessoalmente há 4 décadas. Quando cheguei, Francisco me esperava na sala de estar. O rosto dele, geralmente iluminado por piadas e sorrisos, estava marcado por vincos de decepção. Senta aqui, filho, disse Francisco, apontando para o sofá onde assistimos a tantas finais de campeonato. Precisamos colocar as cartas na mesa. Margarida trouxe café, as mãos tremendo levemente ao colocar as xícaras na mesa de centro. Gustavo, nós já sabemos de tudo sobre o Wagner Moreira. A Fernanda Peterson me ligou ontem. Ela achou que deveríamos ouvir de uma amiga da família antes que isso virasse a fofoca oficial do clube. Senti o peso da humilhação descer pelos meus ombros. O escândalo já tinha transbordado os muros da escola. Nós confrontamos a Amanda ontem à noite, continuou Francisco, a voz grave. Exigimos a verdade. O que ouvimos da boca dela nos deixou enojados, para dizer o mínimo. Margarida sentou-se ao lado do marido, com os olhos marejados. Ela disse que vocês estão se distanciando há anos. Que você se tornou limitado e não acompanha o ritmo dela. Que esse homem a faz se sentir viva, valorizada. Ela mencionou o histórico dele? Perguntei, sentindo um gosto amargo. Os casamentos que ele destruiu por puro interesse financeiro? O maxilar de Francisco travou. Falamos sobre o dossiê que você nos enviou. Ela teve a audácia de dizer que você estava forjando provas por ciúmes doentio. Nos chamou de ingênuos por acreditar em teorias da conspiração de um marido desesperado. A traição dói, mas ver sua esposa tentar manipular os próprios pais contra a realidade é um nível de depravação que eu não esperava. Mas então, Margarida pegou a minha mão, apertando-a com força. Conhecemos você há 16 anos, Gustavo. Vimos você construir sua consultoria com integridade, tijolo por tijolo. Vimos como você é um pai presente para o Gabriel. Nós conhecemos o seu caráter. Amanda é nossa filha, acrescentou Francisco com firmeza. Mas ela está profundamente errada. O que quer que tenha acontecido entre vocês não justifica o que ela está fazendo. Abandonar o projeto de vida que construíram por um vigarista com a reputação do Moreira é imperdoável. Margarida tirou um envelope timbrado da bolsa. Escrevemos uma carta para ela. Estamos deixando claro.
Se ela seguir com esse divórcio nos termos desse homem, se ela destruir o equilíbrio do Gabriel por causa dessa aventura, ela não será mais bem-vinda nesta casa. Fiquei encarando o envelope, tocado por uma lealdade que eu achei que perderia junto com o casamento. Margarida, Francisco. Eu não quero que vocês escolham entre a filha de vocês e eu. Você não está pedindo nada, Gustavo, Francisco me cortou. Nós estamos escolhendo a decência. Amanda esqueceu que casamento é construção e renúncia. Ela está agindo como uma adolescente deslumbrada com um brinquedo novo e perigoso. Além disso, Margarida baixou o tom de voz, estamos alterando nosso testamento e as disposições de um fundo que tínhamos para o Gabriel. Tudo que reservamos para o futuro dele será transferido para uma estrutura que só você pode administrar. Amanda deixou claro que quer uma nova vida. Pois bem, ela não terá um centavo do nosso suporte para subsidiar os luxos desse Moreira. Voltei para casa sentindo que, embora o meu casamento estivesse em cinzas, eu ainda tinha uma base. Mas a paz durou pouco. Ao entrar, a tensão na casa era palpável. Amanda estava na cozinha, os olhos vermelhos e a carta dos pais amassada sobre a bancada de granito. A sua investigaçãozinha conseguiu o que você queria. Virar meus próprios pais contra mim, disse ela, a voz carregada de veneno. A verdade fez isso, Amanda. Não eu. Ela se virou, com uma fúria cega. A verdade? A verdade é que você se tornou um homem controlador que não suporta ver o meu sucesso. O Wagner me vê como eu sou agora, não como a menina que você conheceu na faculdade. O Wagner Moreira é um predador profissional, respondi, mantendo a calma que Patrícia me recomendou. E você está sendo usada como cavalo de Troia para ele acessar o que eu construí. Você está sacrificando a estabilidade do seu filho por uma fantasia. Não meta o Gabriel nisso. Ela gritou, batendo a mão no balcão. O Gabriel já está no meio disso desde o momento em que você decidiu que o seu caso era mais importante que a integridade da nossa família. No dia seguinte, a reunião estratégica na sede da Vasconcelos Advocacia foi decisiva. Lá estavam Fernanda Torres e Roberto Costa, duas das vítimas anteriores de Moreira, acompanhados de seus respectivos advogados. Senhores, começou Patrícia Vasconcelos. Estamos aqui para coordenar uma ofensiva legal sem precedentes contra Wagner Moreira e, por extensão, contra Henriques e Associados, por permitir que um sócio utilize a estrutura da empresa para fins predatórios. Fernanda Torres, uma executiva de sucesso que parecia ter envelhecido 10 anos em 2, falou primeiro. O Moreira usa o mesmo roteiro. Festas, jantares de negócios, isolamento progressivo. Ele me convenceu de que meu marido era o meu maior obstáculo. Quando acordei, ele já tinha mapeado todos os meus investimentos. Roberto Costa assentiu sombriamente. No meu caso, a manipulação foi financeira. Ele induziu minha ex-esposa a exigir ativos que ele sabia que quebrariam o fluxo de caixa da minha empresa. 6 meses depois do divórcio, a firma dele comprou minha carteira de clientes por uma fração do valor. Qual a posição exata dele na agência? A advogada assistente perguntou. Sócio sênior, respondi. Ele tem as chaves do reino. Patrícia deslizou um relatório técnico pela mesa. Aqui está o pulo do gato. Descobrimos que o Moreira usou os sistemas internos da Henriques, softwares de due diligence e bases de dados pagas, para investigar o Gustavo e a holding familiar dele. Ele acessou dados de crédito e avaliações de mercado sob o pretexto de prospecção. Isso é crime de espionagem corporativa e uso indevido de recursos. Isso abre brecha para uma queixa-crime e uma representação no Conselho de Ética, observou Roberto. Fernando olhou para mim. Sua esposa precisa saber que ela é apenas a próxima da fila. Ela vai ouvir? No momento, ela está em negação total, admiti. Moreira a convenceu de que somos todos ex-maridos amargurados tentando sabotar o amor deles. Então vamos dar a ela documentação que não pode ser ignorada, disse Roberto. Depoimentos registrados em cartório, extratos bancários das nossas perdas, o rastro de destruição que ele deixou. Vamos cercar a narrativa dele de todos os lados.
Patrícia fechou a pasta com um estalo seco. Já preparei a notificação extrajudicial para Henriques e Associados. Vamos protocolar amanhã ao meio-dia. Moreira será afastado para averiguação interna em questão de horas. O acesso dele ao prédio e aos servidores será cortado. A advogada de Roberto sorriu de forma implacável. Wagner Moreira sempre contou com o silêncio e a vergonha de suas vítimas. Ele está prestes a descobrir que, em São Paulo, o networking também funciona para quem quer justiça. Naquela noite, levei o Gabriel para comer uma pizza no nosso lugar favorito. Ele tagarelava sobre a feira de ciências, mas, de repente, ficou sério. Pai, você e a mamãe estão brigando muito? Meu coração se apertou. Por que você acha isso, amigão? Ela vive chorando no telefone. E você está dormindo no escritório. Eu não gosto disso, disse ele, com aquela sabedoria triste que as crianças adquirem rápido demais. Respirei fundo, tentando ser o porto seguro que ele precisava. Às vezes os adultos passam por tempestades, Gabriel. Mas o papai está aqui para garantir que o nosso barco não afunde. Não importa o que aconteça, eu e sua mãe amamos você mais que tudo, ok? Ele assentiu e voltou a comer. Fiquei ali, observando, tentando proteger aquela inocência por mais algumas horas. Amanhã, a tempestade que eu preparei atingiria Wagner Moreira com força total. Mas hoje, eu era apenas um pai lutando pelo que restava do seu lar. A notícia oficial da Henriques e Associados chegou em uma terça-feira chuvosa. Wagner Moreira havia sido demitido por justa causa, com efeito imediato. Seu acesso aos servidores foi revogado, suas senhas bloqueadas e as queixas-crime por estelionato e espionagem corporativa estavam sendo protocoladas no Ministério Público. Minha estratégia coordenada de cerco e aniquilação funcionou com a precisão de um relógio suíço. Mas eu não estava satisfeito apenas em destruir a carreira dele, eu precisava que ele encarasse o homem que ele subestimou. Encontrei Moreira em um bar discreto no centro, bebendo um uísque barato às 2 da tarde. Ele parecia envelhecido, com o terno amassado e o olhar perdido, um espectro do predador arrogante que eu conheci no Hotel Unique. Gustavo Carvalho, disse ele, sem tirar os olhos do copo quando me sentei ao lado. Veio para o golpe de misericórdia? Vim entregar um aviso, respondi, pedindo apenas uma água tônica. Você me disse naquela festa que eu não tinha ideia de com quem estava lidando. Lembra disso, Wagner? Ele soltou uma risada amarga, que terminou em um suspiro cansado. Eu lembro. Ironicamente, o erro de cálculo foi meu. Você achou que estava mirando em um marido frouxo. O que você fez foi declarar guerra contra um estrategista que vive de decifrar sistemas. Alguém que sabe investigar, planejar e executar em silêncio. Então, você venceu, Moreira disse, esvaziando o copo de uma vez. Parabéns. Você implodiu minha carreira, incinerou minha reputação e me deixou sem futuro. Está feliz agora? Ainda não acabei, eu disse, baixando o tom para uma gravidade quase inaudível. Fernanda Torres, Roberto Costa e as outras famílias que você pilhou. Eles estão entrando com ações civis coordenadas. O Ministério Público aceitou a tese de estelionato sentimental. Você vai passar a próxima década em tribunais, perdendo cada centavo que roubou para pagar indenizações. No Brasil, o crime de organização criminosa e fraude financeira deixa rastros permanentes quando se sabe onde procurar. O rosto de Moreira perdeu o pouco de cor que ainda tinha. Isso é impossível. Eu limpei tudo. Você subestimou a lealdade das pessoas que você feriu. Cada casamento que você destruiu agora está conectado em um processo que finalmente expôs o seu modus operandi. Levantei-me, deixando o valor da bebida sobre o balcão. Sabe, Wagner? Você estava certo sobre uma coisa. Algumas pessoas nasceram para coisas maiores. Mas você confundiu predação com ambição. Agora, o sistema vai te ensinar a diferença entre ser um tubarão e ser um parasita. Ao me afastar, ele gritou, num último lampejo de desespero. E a Amanda? E o seu casamento perfeito? O que sobrou?
Parei na porta, sem olhar para trás. Isso é entre mim e a mãe do meu filho. Mas graças a você, ela descobriu o que é lealdade de verdade. Meus sogros ficaram do meu lado. Minha comunidade me respeita. Minha empresa nunca foi tão sólida. E eu? Descobri que sou muito mais perigoso do que jamais imaginei. Obrigado pela aula de autoconhecimento. Lá fora, Patrícia Vasconcelos me esperava em seu carro blindado com os papéis finais do divórcio. Amanda os assinou naquela manhã, aceitando um acordo patrimonial mínimo, preservando apenas o que era seu por direito legal, em troca de uma guarda compartilhada pacífica para o Gabriel. Ela pediu para te dizer uma coisa, disse Patrícia, entregando-me a caneta. Que sente muito por ter sido tão cega. Que você é um homem muito melhor do que ela merecia. Assenti, sentindo um peso colossal saindo dos meus ombros. Wagner Moreira tentou me quebrar, mas acabou me mostrando quem eram meus verdadeiros aliados. Às vezes, a melhor vingança não é o ódio, é a indiferença de quem reconstruiu algo melhor sobre as cinzas do que foi perdido. 6 meses depois, eu estava ajudando o Gabriel com uma lição de robótica quando a campainha tocou. Pela câmera do interfone, vi uma mulher de cabelos castanhos e um sorriso gentil, segurando uma travessa de cerâmica. Senhor Carvalho? Disse ela quando abri a porta. Sou a Rebeca, moro no final da rua. Soube da reviravolta na sua vida e queria trazer um agrado. Sei que não é fácil ser pai solo em tempo integral. É muita gentileza, Rebeca. Obrigado. Eu também queria dizer. Continuou ela, com uma sinceridade que me desarmou. Que estou impressionada com a forma como você protegeu o seu filho e manteve a cabeça erguida. Meu ex-marido me deixou no ano passado de uma forma covarde. Ver você lutar pela sua dignidade foi inspirador para todos nós no bairro. Conversamos por quase 1 hora na varanda, enquanto o Gabriel brincava no jardim. Rebeca era professora de literatura, centrada e com uma força silenciosa que eu aprendi a valorizar acima de qualquer brilho superficial. Pai, quem é aquela moça legal? Gabriel perguntou quando ela saiu. Uma amiga nova, amigão, respondi, sentindo, pela primeira vez em anos, um frio na barriga que não era de ansiedade, mas de esperança. Minha consultoria dobrou de tamanho. A publicidade do caso Moreira atraiu clientes que buscavam não apenas lucros, mas ética e proteção. Amanda mudou-se para Curitiba para um novo cargo, visitando Gabriel a cada 2 fins de semana. Nossas interações tornaram-se educadas, profissionais e focadas exclusivamente no bem-estar do nosso filho. A raiva desapareceu, substituída por uma melancolia distante pelo que ela escolheu jogar fora. Wagner Moreira foi condenado em primeira instância a regime fechado por estelionato e conspiração. Os processos civis o drenaram. A cobertura nos jardins, as contas no exterior, tudo foi confiscado. Seu registro profissional foi cassado. Ele tornou-se um pária no mercado paulistano. Pai, disse Gabriel uma noite, enquanto eu o cobria. Você está feliz agora? De verdade? Estou, filho, respondi, surpreso ao perceber que a resposta era honesta. Acho que finalmente estou. Que bom, ele bocejou. Você é o meu herói, pai. 3 meses depois, levei Rebeca para jantar no Rubaiá, desta vez, para criar memórias novas. 6 meses depois, ela e sua filha de 10 anos, a Manuela, juntaram-se a nós para o Natal. 1 ano depois, ela disse sim sob o sol de uma tarde no Jardim da Margarida e do Francisco. Meus sogros tornaram-se avós de coração da Manuela também, provando que as famílias que escolhemos em tempos de guerra são, muitas vezes, mais indestrutíveis do que as de sangue. Olhando para trás, Wagner Moreira achou que estava me dando uma lição de poder. Em vez disso, ele me ensinou sobre resiliência e a diferença entre ser um homem reservado e ser um homem fraco. Alguns homens desmoronam sob pressão. Outros descobrem que são feitos de aço temperado. Sou grato por ter descoberto, a tempo, de qual material eu era feito. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like,
Escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal, muitas outras histórias ainda estão por vir.